Os. Bom dia, gente. Sou o samurai da acupuntura, Paulo Gustavo falando. Venho hoje para vocês com um caso clínico que me pediram nas redes sociais. Paciente, depressão profunda, com fobia social, isolamento social, tratado com acupuntura auricular. Então vamos lá, o vídeo de hoje vai ser sobre caso clínico e como tratar um paciente com depressão profunda, isolamento social e pressão na nuca. Ele me citou isso. Então vamos lá. A gente tem que pensar de forma holística, pensar não como um acupunturista tradicional. O grande problema que eu vejo dos acupunturistas modernos, principalmente os que vêm de uma graduação, venho fazer uma crítica aqui, porque a formação dos técnicos ou especialistas em acupuntura está muito na parte científica, perdeu-se a parte energética, a parte holística. Está muito assim, tem depressão, mas vai no psiquiatra, quais remédios toma? A gente não trabalha com medicação, a gente não trabalha com pontos de depressão. Qual é o ponto de depressão? No vídeo que ele me perguntou isso, eu ainda coloquei bexiga 13, P7. Mas isso é um protocolo de uma resposta rápida. Por isso que eu disse para ele que ia montar um vídeo. Medicina chinesa, a saber, meditação, espiritualidade, virtudes espirituais, alimentação, o que você come, o que você ingere que vem da terra, respiração, você está absorvendo o Qi da natureza de forma adequada, satisfatória, não somente para cumprir funções orgânicas, físicas, mas também de preencher o corpo energético. Juntam-se essas energias da vitalidade aos órgãos internos. Os filtros emocionais vão te dar clareza no Shen, né? Clareza no espírito, consciência da vida. É assim que um médico em medicina chinesa tem que observar. Não somente eu faço acupuntura, eu faço acupuntura auricular. Quais são os pontos? A pessoa vai dizer, usa os 3 cibernéticos, o ponto de depressão, ponto de pulmão, põe nos 2 pulmões, tá com pressão na nuca, põe um ponto na nuca. Não é assim. Vamos primeiro identificar a origem da depressão, fobia social, isolamento social, pressão na nuca. Então vamos lá. Pressão na nuca. Primeira coisa que a gente vai pensar em termos dos livros, os clássicos antigos, é a pressão na nuca, ou a nuca, é o ponto de alarme do fígado. Então a primeira coisa que a gente vai imaginar é o fígado deste sujeito comprometido. Ele tem problema no fígado, tem que ver o pulso. Ele tem problema no fígado por intoxicação, ele toma muito remédio, já é depressivo há quanto tempo? O que gerou? Quando é que ele teve depressão? Depois de um tratamento de canal? Depois de uma cirurgia? Depois de um acidente? Depois de uma notícia? Isso é holismo. Vocês têm que identificar a origem da depressão e do isolamento social. O vídeo hoje é um caso clínico onde eu não vou dar os pontos de tratamento. Eu só vou dar ideias para investigação, para um possível tratamento. Eu quero abrir as possibilidades do raciocínio clínico para todo mundo que vê esse vídeo. Não só para esse caso da depressão, isolamento social e pressão na nuca, mas também para qualquer outro caso clínico. Pressão na nuca. Vamos ver o fígado.
Depressão, tristeza, isolamento social. Pulmão. Fígado. Rum. Pulmão. Pô. No meu outro vídeo eu cito as importâncias dessa parte da prática espiritual. Vamos só citar. Como está o rum dele? Como está o pô dele? A gente pode observar na coluna dele, pelos pontos da bexiga, né? Pega lá a altura pega a altura de T3. Como é que tá a tensão disso? Aqui T5, 6, 7, 8, 9, se eu não me engano, T9, né? Altura de T9. Como é que está a tensão fisicamente essa parte? Já vai me dar um indicativo da origem do problema. Você pode ver o pulso, pode ver a parte física, né? Isolamento social. O que eu quero citar hoje, para abrir um pouco mais a mente de vocês, é: toda vez que o paciente tiver um sintoma de depressão, aonde ele não tem dores físicas, principalmente nessa altura, né, de T3, T9, tá tudo soltinho, tá bom, mas ele tem uma depressão profunda, já tentou suicídio, isolamento social, é de uma forma crônica. O que eu vejo poucos acupunturistas saberem é o uso do Baquá. O Baquá, isso aqui é um teste que eu quero dar para esse terapeuta que me fez a pergunta. Pega a ficha do seu paciente, você vai desenhar no verso da ficha dele exatamente o Baquá. Vai fazer o octógono, vai colocar os trigramas em cada parte do octógono. Esse aqui, ao meu ver, não é tão importante, mas pode colocar. O mais importante é o octógono e os trigramas. Você vai colocar esse selo no verso da ficha do seu paciente. E você vai observar como a depressão dele, o isolamento social, vai se comportar. Fique atento com esse paciente, liga para ele, observe principalmente os sonhos dele. Pergunte para ele, peça para ele anotar os sonhos dele, deixa um caderninho do lado da cama, acordou, anote os sonhos, investigue. Se a depressão dele, principalmente pela pressão na nuca, que é a entrada das entidades espirituais, por isso que o porru fica na altura de T3, ele vai tensionar toda essa parte alta. Porta do vento, o vento sopra onde quer, ele vai para onde quer. Porta do vento, janela do vento. Essa região dorsal alta, nuca, é a entrada de obsessão. Se o seu paciente, após você colocar o Baguá na ficha dele, com essa intenção de proteção astral, e ele, através dos sonhos, ele relatar que viu espíritos presos, indo embora, ou acorda de madrugada, principalmente às 3 da manhã, às 3 da manhã, horário do pulmão com fígado, a entrada da porta espiritual, é o horário onde tem entrada e saída das entidades espirituais. Anotou isso, Baquá, deu alteração no paciente? Você pode estar lidando, com grande certeza, com parte de obsessão. Vou fazer alguns vídeos. Em meus próximos vídeos eu vou citar sobre prática dos talismãs mágicos dentro da medicina chinesa. Nós temos o quadrado mágico,
o quadrado mágico, onde temos os 9 números aqui dentro. Depois eu vou explicar um vídeo sobre o quadrado mágico. Vou fazer um vídeo sobre o Paquá. Por que ele funciona como um amuleto espiritual? Aos novos e antigos acupunturistas que praticam a arte da acupuntura, menosprezando a prática espiritual somente com uma visão fisiológica, como agulhamento seco, isso não é acupuntura, isso é agulhamento seco. Vocês vão ter resultados muito superficiais, onde vocês só vão soltar ali os pontos gatilhos, com uma relação talvez um pouco ali no eixo dos canais tendinomusculares, mas não terão grandes resultados. A auriculoterapia, me desculpe os acupuntores de aurículo, ao meu ver, se você pratica somente acupuntura auricular, você tem um uso muito limitado da medicina chinesa. Você tem que aprender acupuntura sistêmica, você tem que aprender de forma abrangente o Yin e o Yang, os movimentos da natureza, o diagnóstico, a meditação, o Qigong, os amuletos. No livro do Imperador Amarelo, tudo isso é citado. Nenhum aluno que eu conheço leu o livro do Imperador Amarelo. Folheie, pelo menos. Veja o nome dos capítulos, o que ele aborda. Certo? A grosso modo, para tentar ajudar esse paciente, como eu já citei no livro, no vídeo. Aqui a gente pode usar o Bexiga 13. Bexiga 13. O Bexiga, o Porru. Bexiga, eu não lembro o número do ponto, mas ele é paralelo lateral externo do Bexiga 13. O ponto do Porru. Pode usar, vamos ficar só nesse aqui, né? Bexiga 13 Porru. Associa com o P7. Fecha no R6. Com esses 3 pontos, já é suficiente para você tirar esse paciente de uma depressão e isolamento social. O que você vai fazer? Agulha nesse ponto. Se você vê que o pulso é fraco, o espírito é fraco, semblante pálido, associa com a moxa bustão. Principalmente P7, Bexiga 13, R6. Vai fazer o seu cultivo de energia, magnetizar as mãos. Para quem é reikiano, usa o reiki nesses pontos. Para quem não é reikiano, energiza o Qi. Eu estou colocando no meu canal alguns vídeos de energização. Faz o exercício, abraçando a árvore, camisa de ferro. O som curativo dos pulmões. Energiza, concentra a energia da mão e coloca na hora que você for colocar a agulha, coloca a agulha, estimula, deu teti, ali coloca, energiza, sela o ponto, magnetiza, principalmente mão direita, para quem é destro, principalmente mão direita. Vai fazer o Paquá na ficha do seu paciente, mentalizando a proteção espiritual da abertura das costas dele. Vai observar. Isso, a observação é rápida, gente. Não é coisa de 1 ano de tratamento, 6 meses, 2 anos. Primeira semana, o paciente vai dar respostas de retorno, principalmente pelos sonhos. Segunda semana, você já vai perceber que o paciente ele vai começar a ficar indignado, irritado com essa situação de isolamento. É o espírito dele lutando contra a obsessão. Ele vai querer sair dessa prisão, desse enclausuramento. Então vamos colocar aí, a priori, de 1 a 3 semanas, considerando uma sessão semanal, o paciente com esse protocolo de tratamento. Depois eu vou falar sobre o quadrado mágico.
esse paciente vai ter melhoras no olhar e melhoras no falar. Ele vai começar a se interagir com a sociedade, ele vai mudar. Pode colocar aqui embaixo nos comentários, eu experimentei, professor, e realmente dá certo. Por que dá certo? Futuramente eu posso colocar alguns vídeos explicando melhor. No meu próximo eu só vou citar como eles funcionam. Mas o uso minucioso deles, a origem, como usar isso de forma mais detalhada, talvez eu faça um curso aí para vocês, EAD, ou, claro, eu sempre cito isso no meu curso de formação em medicina chinesa. Gente, é isso aí. Para não delongar o vídeo, sou o Paulo Costa, conhecido como o Samurai da Acupuntura. Se inscreve no meu canal, dá um like aí, compartilha, ajuda aí a divulgar a medicina clássica chinesa, não só a acupuntura do agulhamento seco. Eu agradeço aí, muito obrigado. Os